A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Muito feliz por estarmos dando continuidade ao curso de discipulado do Ministério Pescadores de Homens. Vamos falar hoje sobre algo que merece um estudo amplo, certamente indispensável, como todo estudo bíblico, sem exceção. Na aula 7, eu falei sobre o pecado. Na aula 8, eu falei sobre o inferno. Nesta aula de número 10, eu vou falar sobre o reino dos céus. Não é preciso aqui destacar a importância de se estudar sobre o reino dos céus. Assim como não menos importante foi estudar sobre todos os temas das aulas anteriores. E os irmãos podem verificar, assistindo às aulas, ter a dimensão da importância de ter umas noções mais básicas sobre esses temas. Essa 10ª aula sobre o reino dos céus tem a ver com a aula anterior, a de número 9, em que eu falei sobre o plano divino da salvação. Ora, só se faz sentido falar sobre o reino dos céus para quem é salvo. E salvo, conforme aprendemos, é todo aquele que crer em Jesus Cristo. Como eu também disse na última aula, temos a impressão de que o homem não se preocupa de fato com a sua salvação. Vamos ser bem sinceros. Faça a pergunta para você mesmo. Quando você se preocupou de fato com a sua salvação? Se o homem não se preocupa com a sua salvação, é fácil inferir que ele muito menos deve se preocupar com a salvação dos outros. Eu também disse na última aula que temos a impressão de que se falar sobre o céu soa algo surreal, distante, inexistente, não crível, ou seja, sobre o qual não se coloca alguma credibilidade, como se fosse uma invencionice humana, algo totalmente desinteressante, etc. Na última aula, como eu disse, falar sobre pecado, inferno, era algo que realmente não importava. Mas agora estamos focado no reino dos céus. Na verdade, o homem está muito ocupado, ele está atolado, para não dizer outra coisa, está atolado, mergulhado em suas próprias mazelas. E por isso o homem, ele age de forma antropocêntrica, isto é, pensa apenas nas coisas imediatas, as que ele consegue enxergar, pegar, sentir, medir, cheirar, ou seja, amealha o homem riquezas na terra em sua vida transitória, como se fosse imortal e pudesse desfrutar dessas riquezas para sempre. Como dizem os latinos, ad eternum, pela eternidade. A propósito, irmãos, vamos começar aqui trazendo a palavra de Deus. Lembrando a todos que eu utilizo a Bíblia NAA, ou seja, a Nova Almeida Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu tenho utilizado ela ultimamente. Antes eu utilizava a ARA, que também é Almeida, no caso, revista e atualizada, e agora ela atualizada. Não significa dizer, eu já expliquei em outro vídeo,
que não é trazer a Bíblia para um escrito novo. Não é nada disso. Atualizada significa fazer com que as palavras que em seu original são ditas, né, em hebraico no Velho Testamento e em grego no Novo Testamento, com algumas porções de aramaico, elas sejam trazidas ao português, né, na sua tradução, de modo que nós possamos entendê-las, né, as palavras. Então, diz a Bíblia em Mateus 6, 19, 21, sobre o que nós estamos falando, os tesouros no céu. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas, são palavras de Jesus, ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Aqui é uma explicação divina. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Nesse sentido, irmãos, a riqueza do homem é pelo que ele tem ajuntado para o céu. Essa é a verdade. Como cidadãos do céu, temos aqui nesta terra uma vida passageira, como nos ensina Tiago em sua carta, falando sobre a incerteza da vida. No capítulo 4, verso 14, que transcrevemos agora. Abrem aspas. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E aqui olhando para o céu, aqui pela janela desse lugar onde estou pregando a palavra do Senhor, lembro-me bem que ontem choveu muito aqui na nossa cidade de João Pessoa. E agora eu vejo aqui um céu totalmente azulado, né, um sol forte, e assim a nossa vida. É como uma neblina, algo parece que vai se manter, mas de repente ela se dissipa. Afinal, irmãos, a eternidade é somente no céu, a nossa pátria. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Inadvertido, porém, o homem pensa em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E perde a sua vida por inutilmente querer salvá-la. Sem Jesus, Ele sim que nos dá a vida eterna. Sobre isso nos ensina Mateus 16, versos 25 e 26. Diz assim, palavra ainda de Jesus Cristo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Em Eclesiastes, primeiro capítulo, versículo 2 e 3, o rei Salomão nos ensina. Todos nós sabemos que o rei Salomão, vamos dizer assim, é o protótipo daquilo que todo homem gostaria de ser. O homem que eu digo aqui, o homem com pensamento carnal, o homem mundano, o homem que não tem Jesus, o homem que não conhece, né, a redenção. Mas veja o que o rei Salomão disse. Rei Salomão, para quem não sabe, foi o homem, pode-se dizer, mais inteligente que pisou na terra, o homem mais rico.
Um homem que teve mil concubinas. Um homem que, como eu disse, que todo homem carnal, se tivesse 0,1% do que o rei Salomão possuiu em todas as áreas, se sentiria magnânimo. Mas o que diz o rei Salomão? Preste atenção, irmãos, o que a palavra do Senhor diz. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Diz mais, que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Aqui ele nos traz uma reflexão sobre as motivações do que nós fazemos. Aquele que pensa no céu e obedece a Jesus, ele vive um processo de santidade ou de santificação. Ele se prepara para o dia do Senhor, para a volta do Senhor. Mormente que os sofrimentos do presente não se comparam com as glórias que estão por vir. Nesse sentido, mais uma vez a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que maravilha, hein, irmãos? Bem, vamos dividir o presente estudo, esse estudo, em duas grandes partes. Hoje nós vamos falar sobre o reino dos céus. Na próxima aula, a 11ª, nós vamos abordar sobre a doutrina do céu. Nessa segunda aula, que será a próxima, com relação a esse tema do céu, abordaremos sobre o que é o céu propriamente dito. Na próxima. Nesta aula agora, vamos nos ater, nessa primeira parte, ao reino dos céus. O que é o reino dos céus? Para entendimento sobre o reino dos céus, comecemos com a pregação de João Batista em Mateus, capítulo 1 do primeiro evangelho, Mateus, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Foquemos então agora, irmãos, nesta aula, pedindo a Deus proteção e capacitação para que entendamos o que se aborda a respeito do reino dos céus. Em seguida, após essa proclamação de João Batista, o precursor do Cordeiro, precursor de Jesus. Em seguida, a Bíblia nos fala que após a tentação no deserto, Jesus iniciou seu ministério na terra, por volta dos seus 30 anos, repetindo as mesmas palavras de João Batista. Leamos então Mateus, capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa mesma passagem, agora no Evangelho de Marcos. Marcos 1, capítulo 1, versículo 15, ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Tudo palavra de Jesus. Nesse contexto do que aprendemos aqui, vimos que o reino dos céus na terra começou com Jesus, com a encarnação de Cristo, embora a sua plenitude somente ocorrerá quando
da designação do novo céu e nova terra, em que Jesus voltará, desta vez como rei e juiz, momento que é ansiado por todos nós que cremos em Jesus. Vejam aqui no Antigo Testamento, no livro 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Primeira Crônicas. Primeiro, o livro. 1 Crônicas. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Veja aí, falando do reino. Nós estamos aqui citando por causa do reino, né? Teu é o reino. E tu te exaltaste como chefe sobre todos. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Zacarias já apontava, conforme o livro do profeta, capítulo 6, versículo 9, diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Irmãos, agora coloquemos a nossa vista no Novo Testamento, de novo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículos 9 e 10. Agora, quando Jesus ensina os discípulos a orarem, ele diz assim, portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o que deve vir, O que Jesus diz: venha o teu reino, o reino do Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim, meus irmãos, podemos entender que o reino dos céus, podemos entender o reino, como a soberania de Deus, no presente e no futuro, no todo sempre. É denominado de reino, lógico, porque Jesus é o rei deste reino. Jesus traz com ele o seu reino. Jesus é o próprio reino. Assim, podemos entender que já estamos provando, ou seja, a humanidade já está provando o reino dos céus e aguardando a sua segunda vinda, a vinda de Jesus, para a plenificação do reino, para que o reino saia da sombra, vamos assim dizer. E isso vem com a glorificação. E o futuro do reino está em 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios 50, 58, que diz assim: com isto quero dizer, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai falando aqui, com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, nossos corpos contaminados, cheios, prenhe de iniquidades, ele não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Não é possível. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A Bíblia, quando fala aqui no sentido de nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, até o termo é difícil, e que o corpo mortal se revista de imortalidade.
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Veja que palavra. Diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A lei revela o pecado. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, continua o apóstolo Paulo falando, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ainda citando passagens da Bíblia necessárias para o contexto do reino dos céus, vamos lá no último livro, Apocalipse 11:15. Apocalipse, o último livro, 11, capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará todo o sempre. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 14, 17, ele nos ensina assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vimos, irmãos, aqui, não é, que a Bíblia ora fala em reino dos céus, ora fala em reino de Deus. E nós precisamos fazer essa pequena reflexão. Embora alguns tentem encontrar diferenças, na verdade não existe antagonismo entre o reino dos céus e o denominado reino de Deus. São expressões sinônimas. Ou seja, elas querem dizer a mesma coisa. O reino dos céus, para efeito de ilustração, ele é citado 34 vezes no Evangelho de Mateus, e os outros evangelhos sinóticos, eles falam mais sobre o reino de Deus. E isso por uma razão, né? O Evangelho de Mateus, ele foi dirigido principalmente para os judeus, os judeus reverenciavam Deus de um modo a não chamar sequer o seu nome, motivo pelo qual o reino de Deus é chamado com maior profusão no Evangelho de Mateus como reino dos céus. Mas aí, irmãos, tanto faz, seja reino dos céus, reino de Deus, é o mesmo reino. Em todo o Novo Testamento, o reino de Deus é invocado por 122 vezes. A maioria expressiva nos evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos nos evangelhos que não tem João, não é? E citado por Jesus, é sempre citado por Jesus. A propósito, Jesus nos faz essa advertência importante, conforme o Evangelho de Lucas 17, capítulo 17, versículo 20 e 21, falando sobre a vinda do reino de Deus. Vamos lá. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Bem, irmãos, ainda no nosso estudo, eu peço muita paciência porque precisamos citar muito a Bíblia. O estudo é feito com base, claro, nos ensinamentos de Deus. E agora nós vamos ver que as explicações definitivas e esclarecedoras sobre o reino de Deus, ou reino dos céus, foram dadas pelo próprio Jesus
por meio de suas parábolas. Nós estamos aprendendo sobre o reino dos céus. E agora nós entramos numa parte muito importante sobre o ensinamento de Jesus, que era feito através de parábolas. Mas, para algumas pessoas que não têm uma certa afinidade com a palavra de Deus, nós vamos perguntando aqui o que são parábolas e por que Jesus falou por parábolas. Bem, parábolas são narrativas simples para explicar uma verdade difícil de se entender. As parábolas, como histórias, elas não contam sobre algo que necessariamente, de fato, tenha acontecido, mas servem as parábolas como parâmetros para mostrar verdades inalcançáveis na compreensão humana sobre determinadas situações. Por isso, Jesus utilizava em suas parábolas elementos do dia a dia, da vivência, das pessoas da época, da prática, da vida das pessoas, como, por exemplo, figuras ligadas à agricultura, porque vivíamos num tempo em que havia a agricultura se sobressaía como atividade, por exemplo, o grão de mostarda. Também do mundo dos pescadores, como Jesus utiliza a rede, etc. Jesus contava as parábolas com o objetivo de ensinar o evangelho, a boa nova, aos seus discípulos. Mas por que, a pergunta, Jesus usava parábolas? Porque ele não contava do jeito que ele, diretamente, para a compreensão direta? Bem, a própria Bíblia responde através do próprio Jesus, conforme lemos em Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 17. Preste atenção à palavra de Jesus, então. Diz assim: Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala por eles ou com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eu falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Então cita aqui a profecia, Jesus cita a profecia do profeta Isaías, lá do Antigo Testamento, aproximadamente 750 anos antes de Jesus. Ele diz assim, Isaías dizia, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Continua aqui. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês. Jesus falando, porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Que lição linda essa de Jesus, né, irmão?
Que lição linda. Como deve ser, não é? Deve ser muito sofrido. Tentarmos enxergar e não conseguirmos ver. Tentarmos ouvir e não conseguirmos ouvir. E Jesus nos ensina que através dele tudo isso é possível. Aqui em Mateus 13:34, Jesus ele continua ensinando porque ele usava as parábolas. Mais ainda, o uso das parábolas. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Com efeito, no Salmo 78, agora é o Salmo 78, versículo 2, aprendemos a profecia, que diz assim: abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ou aqui na palavra, no uso das parábolas, quando Jesus explica, ele diz: publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo, que é a mesma coisa. Bem, irmãos, não vamos aqui estudar as parábolas do reino dos céus, uma por uma, considerando que são muitas, demandam um tempo que vão além de uma aula, de modo que eu exorto aos irmãos a lerem com paciência e reflexão. Eu vou só citar aqui, se isso serve para ajudar, nos 3 evangelhos em que as parábolas do reino dos céus são citadas. Eu vou nominar aqui. No evangelho de Mateus, são 6 parábolas. No evangelho de Marcos, 2 parábolas. E no evangelho de Lucas, 2 parábolas. Então vamos ver aqui no evangelho de Mateus a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Jesus inicia essas parábolas sempre dizendo que o reino do céu é semelhante a. Ou seja, Jesus faz a comparação com aqueles elementos conhecidos na vida dos judeus, para que os discípulos entendam a mensagem. No Evangelho de Marcos, temos a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. E no Evangelho de Lucas, temos a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Observamos, irmãos, que os evangelistas Marcos e Lucas citam 2 parábolas das 6 mencionadas pelo evangelista Mateus. Por isso se diz que são evangelhos sinóticos, porque se integram e se completam. Ou seja, a mesma parábola falada por Marcos, por Lucas e por Mateus, elas se repetem, mas se integralizam, ou seja, um auxilia o outro para a compreensão do texto. A propósito, para facilitar o estudo, eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo poderosa e esclarecedora pregação do pastor Augusto Nicodemos sobre o reino de Deus em parábolas. Nós sabemos que isso aqui que nós fazemos não são pregações. Nós fazemos estudos, formatados como aulas. Não é uma aula de uma forma integral, porque pessoas não estão fazendo aqui o intercâmbio ao vivo. Mas os comentários estão abertos e as pessoas podem fazer perguntas. E o sentido aqui é de aula. Mas nas pregações, por exemplo, trazem subsídios maravilhosos. E aí, por isso que eu cito aqui e vou colocar na descrição do vídeo. Vamos nos ater nesta aula que eu estou dando aqui ao estudo das parábolas envolvendo o reino dos céus em Marcos, que é mais ou menos de acordo com o que o pastor Nicodemos faz com relevância em sua pregação. Na palavra pregada por ele, no vídeo citado, ele faz uma maravilhosa, esclarecedora exposição acerca das palavras do reino dos céus
citadas em Marcos. Mas vamos ler pelo menos essas duas parábolas. A parábola da semente está em Marcos 4, 26 a 29. São poucos versículos. Diz assim, ó. Jesus disse ainda, estamos falando do reino de Deus. O reino de Deus é como um homem, olha, é semelhante. Um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia. E a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma, ela frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Na palavra exposta pelo pastor, vimos que o objetivo de Jesus era revelar, e é a palavra de Deus, né? Era revelar aos discípulos a resposta sobre o reino de Deus. A parábola da semente descreve assim o processo de semeadura e consequente colheita. Jesus ensina que a semente germina, assim vira uma espiga através de um processo natural. Ou seja, o homem não intercede ali. Ele naturalmente, por si só, pela força de Deus, não importando o que o homem esteja fazendo. A nossa obrigação espiritual, irmãos, é semear, como Jesus nos ensina. Porém, a frutificação, ela segue inevitavelmente o propósito de Deus. Doutra parte, o homem não sabe como e quando vai ocorrer o fenômeno do crescimento da semente. Não tem como. Aprendemos que a semente é a palavra. O semeador é o pregador. Deus implanta a semente no coração do homem e isso independe da vontade do homem. O objetivo de Jesus é mostrar que o reino de Deus ele cresce, sem que a vontade humana interfira. O nosso dever é semear. Jesus encoraja, leva adiante, faz perseverar quem leva a palavra. Bem, essa aí foi a parábola que nós lemos sobre a semente, em que Deus faz a comparação com o reino dos céus. Então, o reino dos céus, diz Jesus, é assim como a semente. Agora vem a parábola do grão de mostarda. Marcos 4, capítulo 4, versículos 30 e 32. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Desta feita, irmãos, Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda. O grão, na verdade, não é a menor semente do mundo, né? Mas para os judeus era considerada a menor de todas. Uma vez semeada essa semente, ela se torna maior do que todas as hortaliças e chega a ter cerca de 4 metros de altura. Jesus mostra assim que o reino de Deus tem pequenos princípios, começa pequeno e depois se torna grandioso. Encorajar os discípulos a perseverarem, de modo que o reino começa como algo diminuto, mas se transforma pela ação de Deus em algo frondoso, que aponta para os fins do tempo. A ação de Jesus no reino, com a execução do plano redentivo, esse é o objetivo das parábolas.
Em todo este contexto, podemos entender que o reino atua no presente de forma aparentemente discreta, invisível, aparentemente inviável. Contudo, para os que creem no plano da redenção e nas promessas do Senhor, apresenta-se o reino dos céus repleto de glórias futuras na plenificação dos tempos. Glória a Deus, irmãos. Então, assim abordamos, ainda que de forma sucinta, a explicação de Jesus, por meio das suas parábolas, do que seja o reino dos céus ou o reino de Deus. Agora vamos avançar mais um pouco e vamos estudar sobre os que não herdarão o reino de Deus, ou os que não entrarão no reino majestoso do Senhor. Preste atenção. Sabemos por meio do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 e 2, quando Nicodemos visita Jesus. Veja lá, vou fazer aqui a citação. Preste atenção. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, ou mestre, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Então aqui está falando de Nicodemos, que era um dos maiorais, um dos que sabiam, era um dos fariseus, ou seja, um conhecedor da lei, profundo da lei, e ele à noite, de forma, vamos dizer assim, subreptícia, ele foi se ter com Jesus, que ele estava perplexo, com os milagres que Jesus vinha produzindo, e ele veio lá reconhecer que Jesus só podia ser vindo da parte de Deus por causa desses sinais, desses milagres, e se Deus não estivesse com ele, ninguém poderia fazer tais sinais. Lembram-se da resposta de Jesus em João 3, agora versículo 3? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Estamos falando sobre o reino de Deus, irmãos? Por isso que nós estamos aqui trazendo à baila essa citação. Nicodemos insistiu em perguntar: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? É claro que Nicodemos não estava fazendo essa pergunta como alguém ingênuo, leigo, que não sabe a resposta. Era uma pergunta retórica. E Jesus disse: em verdade eu lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Na Bíblia de Estudo, Nova Almeida Atualizada, na página 1908, dentre os comentários, observamos o seguinte, abrem aspas, a frase nascer da água e do Espírito, em 3:5, se refere ao nascimento espiritual. Água aqui não se refere à água do nascimento físico, nem é provável que se refira ao batismo. O pano de fundo é provavelmente Ezequiel, profeta Ezequiel 36, capítulo 36, versículos 25 a 27, em que Deus promete: então aspergirei água pura sobre vocês, o poder de Deus, e vocês ficarão purificados. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Os comentários ainda seguem assim. Para uma discussão mais aprofundada sobre nascer de novo, veja, vocês podem anotar aí, irmãos,
1 João 2, 29, 3, 9, 4, verso 7, 5, 1, 4, 18. Então é o capítulo e o verso. O reino de Deus, um tema importante nos outros evangelhos, é mencionado em João apenas em capítulo 3, versículo 3 e 5. E a referência ao reino de Jesus em João 18, 36. Fecham-se aspas. Aí eu trouxe os comentários da Bíblia de Estudo, né, que nos valemos aqui para fazer uma explicação sobre o que seria nascer da água e do Espírito, né? Esse versículo, né, que foi citado agora nos comentários, João 18, 36, quando Jesus responde a Pilatos, diz assim, ó: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Mas agora, porque depois seria, né, que Jesus é o rei, que voltará o rei juiz. Assim, irmãos, vamos trazer aqui para uma compreensão, né, sobre esse assunto de nascer de novo. O que é mesmo nascer de novo? Na realidade, o nascer de novo é um pré-requisito para se entrar no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo, conforme Jesus explicita. Nascer de novo, irmãos, é renunciar ao si mesmo, deixar para trás tudo que está em nós, recomeçar de fato, abandonar a nossa mediocridade, abandonar a nossa arrogância, aquilo que nós pensamos que somos verdadeiros e certos, e sim nos dobrarmos ao Senhor. Lembram-se do que Jesus ensinou, conforme Lucas 9, capítulo 9, versículo 23? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Só assim se pode seguir Jesus. Há uma necessidade imperiosa e intransponível de negar-se a si mesmo. Isso nós fazemos não por nós mesmos, mas pela atuação da graça, quando nós reverenciamos o Senhor e aceitamos o seu sacrifício. Mas atentem bem para isso. Como eu explico, não é de modo que a orientação para o recomeço seja feita, né, a orientação por nós mesmos. Significa, em outras palavras, não resistir a Jesus, aceitar o processo de santificação que nos é dado somente pela graça de Jesus e pela fé. Lembram-se também, irmãos, do que disse o Senhor, conforme Ezequiel 36, 26, que nós nos referimos nos comentários da NAA há pouco. Diz assim o profeta Ezequiel, falando, né, do Senhor, diz: eu lhes darei um coração novo, profetizando, né, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Nesse sentido aqui, será da purificação. Em síntese, quer nascer de novo? Não continue se enganando. Você não pode fazer nada, absolutamente nada, por você mesmo. Entregue-se integralmente a Jesus. Ele fará de acordo com a sua vontade, a vontade dele. Confie. Nós estamos falando sobre os que não entrarão no reino dos céus, né? E nós começamos falando aqui que é preciso, né, para entrar, nascer de novo. Os que não nasceram de novo não entrarão. Os que não nascerem de novo não entrarão. Agora vamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Diz assim o apóstolo, literalmente, né, o que está na Bíblia: ou vocês não sabem que os injustos
Grave bem as palavras, né? Aqui, os injustos não herdarão o reino de Deus. Vocês não sabem? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vejam que aqui o apóstolo Paulo dá uma lista descritiva daqueles que não gozarão da glória de Deus eternamente. Esse assunto será melhor abordado quando estudarmos na próxima aula a doutrina do céu em Apocalipse, se Deus quiser. Bem, continuando ainda sobre aqueles que não entrarão no reino dos céus, vamos concluir aqui que no Evangelho Mateus 7, 21, Evangelho Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus chama a nossa atenção. Prestemos atenção. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus disse. Mas o que põe em prática a vontade de Deus. Aqui, irmãos, percebemos que os hipócritas, aqueles que se dizem crentes, aqueles que dizem que crer em Deus, crer no Senhor, crer na Santíssima Trindade, mas que não praticam a palavra de Deus, ou seja, na verdade não creem, né? Eles não entrarão no reino. Afinal, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, segundo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, essa vontade, ela está revelada em sua palavra. Deus nos quer obedientes, Deus nos quer servos. E sobre a prática da palavra, Jesus nos ensina em Mateus 7, capítulo 7, 24, lá no Sermão da Montanha. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, depois que Jesus discorre sobre toda a sua doutrina, ele diz, aquele que ouve, mas não só ouve, ele diz, e as pratica, ou a necessidade de praticar para conhecer a vontade de Deus, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. Bem, irmãos, aí nós encerramos essa parte de quem não entrará no reino dos céus. E agora, né, por outro lado, a Bíblia fala sobre os que entrarão no reino dos céus e desfrutarão eternamente da glória de Deus. Vamos ver Mateus 5, aqui nas bem-aventuranças. Diz Jesus, né, ensinando aos discípulos: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Na Bíblia de estudo que eu me referi, a NAA, Nova Almeida Atualizada, na página 1706, observamos o seguinte comentário, abre aspas: os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que necessitam do auxílio de Deus. Deles é o reino dos céus. O reino pertence aos que confessam sua falibilidade espiritual. Fecham-se aspas. Exatamente, irmãos, são aqueles ensináveis que por meio da fé aceitam a doutrina de Jesus e obedecem sem pestanejar. O versículo 10, ainda nas bem-aventuranças, ensina-nos Jesus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ainda com base na Bíblia de estudo citada, a mesma página anterior, 1706, podemos verificar nos comentários, abrem-se aspas, falando sobre os perseguidos, abrem-se aspas:
Os perseguidos são aqueles que foram tratados injustamente por causa da sua fé. Deus se agrada quando o seu povo mostra que o valoriza acima de tudo no mundo. Isso acontece quando o seu povo corajosamente se mantém fiel em meio à oposição por causa da justiça. Fecham-se aspas. E como vimos assim na palavra, dos perseguidos são aqueles que professam a justiça de Deus. Então não é qualquer perseguição, não é a perseguição por causa de suas vontades próprias, não, mas por causa, de Deus, por causa da justiça do Senhor. Desses perseguidos, deles é o reino dos céus. Em Mateus 19:14, Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Nós estamos falando sobre aqueles que entrarão no reino dos céus. Quando Jesus fala dos pequeninos, não significa que estes não tenham pecado algum, mas que eles são mais receptivos à palavra. É uma metáfora da humildade que possibilita a estes a entrada no reino. Ou seja, nós devemos ser como os pequeninos. Assim, nesse estudo, meus irmãos, alinhavamos até aqui, de forma resumida, o contexto da Bíblia sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Temos a consciência plena de que a temática, ela envolve estudos aprofundados, demorados, que necessitam muitas aulas para a sua compreensão, ainda que jamais absoluta, ainda que jamais de forma total. Na próxima aula, se Deus quiser, de número 11, vamos então avançar para a segunda parte do estudo sobre o céu. No caso, agora estudamos o reino, e no próximo a doutrina do céu, que nós vamos focar no céu em si. Deus seja louvado. Amém.